Cara, aí a gente joga no 4 câmaras e o que a gente observa? Primeiro, eu tenho uma homogeneidade das cavidades. Então, todas têm uma... Se você olhando, tudo é harmônico, né? Então, a harmonia é importante, o coração ele é harmônico, tá? Ou o que eu quero dizer? Numa hipertrofia, uma cardiopatia hipertrófica, eu teria um espessamento grande do ventrículo esquerdo desproporcional. Seja assimétrico ou simétrico, mas ele seria desproporcional. Isso salta aos olhos, né? E aqui eu não tenho Saltaria, isso. Eu tenho, né? saltaria aos olhos. Isso aqui é uma harmonia que a gente tem. Grande movimento do anel. E aí a gente sempre está conversando junto e eu já falo, não tem característica de um padrão patológico. Ponto. E aí tá tudo bem, fração de ejeção, as medidas que a gente tem normais. Só que a Renata sempre me pergunta qual é o valor do strain, né? É aí que é... O valor e a homogeneidade desse strain. Exatamente. Só o valor isso. já não me serve muito, não. E aí a gente trabalha dentro da técnica. É rápido. E quem conhece a gente sabe que a gente faz uma análise em conjunto aqui e tudo funciona rapidamente, porque a gente tem uma pessoa angustiada que quer uma definição. Eu tenho que, pelo menos produzir um raciocínio rapidinho ali para ajustar isso, galera. Então a gente fez as medidas do 4, 3 e 2 câmaras e eu tenho o Buais do ventrículo esquerdo dele. Nossa, mas tem diminuição na base e tal. Quem conhece atletas sabe que esse é o padrão normal. O menino é atleta, acima de 16 é o ponto de corte, não acima de 18. Então ele tem 17,5. O crescimento é da base para a ponta. João, mas eu estou em dúvida. Como você não tem dúvida? Eu não tenho dúvida porque eu trabalho junto com a Renata. Porque a Renata te disse que não é assim? Não, é porque a gente já fez tanto. Nosso N de avaliação de atleta de futebol são mais de 1.000 atletas. Então a gente sabe quando o padrão é patológico ou não, e a Renata fez a ergospiro dele. Sim, um ergospiro super normal, com VO2 alto, com, enfim, todos os valores normais, as curvas normais, que também é super importante, tá? Todo comportamento hemodinâmico e metabólico de atleta, realmente. E é isso, assim, juntar as técnicas para que eu possa, quando eu estiver sozinho, entender que aquilo é normal, porque eu já vi várias vezes. E então, não é um ventrículo de uma cardiopatia hipertrófica. E a gente tem uma outra vantagem, né? De centenas desses atletas, a gente testou a genética deles. Sim. Então a gente sabe isso. Isso é importante, porque também um atleta que tem um padrão normal, ele pode mais para frente evoluir para uma hipertrófica, porque a gente sabe que a hipertrófica é uma doença de caráter genético, mas que muitas vezes demora a se manifestar fenotipicamente. Tá? Então a gente não está dizendo aqui, olha, não é hipertrófica de jeito nenhum e, enfim, esquece isso. Não. Todos os atletas precisam ser reavaliados de tempos em tempos, justamente porque um exame em um momento normal não vale para o resto da vida. Só que a gente tem a testagem genética também, que a gente já tem algum tempo que está incluindo na nossa prática, o que ajuda demais, tá? Porque a gente tem duas opções frente a esse atleta. Uma é ficar acompanhando ele e ficar sempre na dúvida, o que para um atleta jovem, profissional, é muito ruim. Porque alguns clubes vão falar assim, eu não vou comprar essa briga, esse cara está sendo avaliado de tempos em tempos, eu tenho um outro que é tão bom quanto ele e que não precisa ficar avaliando, então para que eu vou correr esse risco, né? Agora, se a gente tem a testagem genética comprovando que ele não tem as mutações clássicas da miocardiopatia hipertrófica, ótimo, a gente mais uma vez valida a informação ecocardiográfica de espirometria, comprovando que ele tem um coração de atleta e não uma miocardiopatia hipertrófica. A gente se embasa nos guidelines, a gente tem um embasamento de todos os estudos que são originais, que precederam o que a gente faz, e a gente tem a nossa vivência, experiência, isso escrito, e a gente vai conduzindo as análises dessa forma. Vai parar aqui? Esse menino
já está tranquilo que tem uma testagem genética, não tem nada. Só que se eu não tivesse isso, ia continuar avaliando, Sim. ia vendo o perfil. E a gente também faz isso longitudinalmente há alguns anos, então a gente entende qual é o perfil de evolução dos atletas, principalmente do futebol, que é um grupo que a gente estuda muito. Então é isso, galera. Então se torna fácil quando você vive a coisa. A gente sempre fala que para trabalhar com esporte tem que viver esporte. Então, eu sou médico de atleta, atendo um por mês, tá ruim. Tem que atender atleta, esportista o tempo todo para poder ter a prática e a segurança de falar, olha, não é hipertrófica. Isso aí.